Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O estudo de hoje irá abordar o capítulo 115, Embaixadores do Cristo. E hoje é dia 14 de janeiro de 2022. O estudo de hoje, até o momento, está composto pelo Mauro, pela Meire, pela Cleide, pela Graça, pela Regina, pela Silene, pela Lourdes e pelo Zé Ricardo. O João mandou também para nós o áudio com a leitura do texto. Obrigado, João. O João também está acompanhando pelo chat. Tem alguns recados para dar a respeito do sopão. Amanhã a gente vai continuar. Mais uma vez, nós temos o preparo do sopão. Se tiverem pessoas interessadas a participar desse trabalho, entrar em contato com a Meire ou a Adriana. A gente precisa de voluntário tanto para o preparo como para as entregas. Pessoas são muito bem-vindas a esse trabalho. É muito gratificante, um trabalho muito bom, a gente aprende muito. Também precisamos de doações de mantimentos para o preparo desses alimentos. O outro trabalho da casa, que são as cestas básicas, estão sendo montadas as cestas básicas, amanhã vão ser montadas. E nós ainda estamos precisando de alguns ingredientes. Vamos colocar no final do trabalho eu já falo quais são os ingredientes que estão faltando para completar a cesta. Mas de qualquer forma, no Facebook do Genk também tem a listagem dos itens lá. As palestras já voltaram no formato presencial, às quintas-feiras, e ao mesmo tempo também estão ocorrendo os passes com a Ruth e com a Regina. Também é bom sempre lembrar que os passes com a Ruth, sempre é bom entrar em contato antes, porque se tiver muitas pessoas, pode ser que não seja possível atender a todos na mesma quinta, aí ficaria para outra semana, a não ser que seja pré-agendado de acordo com a urgência do tratamento. Bom, acho que de recado, quarta-feira continua o estudo do Evangelho, por enquanto no modo online apenas, o estudo do livro sextas-feiras também, nesse mesmo horário. E algum recado a mais, Meire, que eu tenha esquecido? Regina? Tá, já. Obrigado. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco hoje sempre. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria, nossa Mãe espiritual, e a todos os nossos mentores e amigos espirituais que também se fazem presentes no nosso trabalho, no estudo do livro do Chico e Emmanuel. Agradecemos a oportunidade do aprendizado. Só assim, Senhor, buscando o autoconhecimento, o conhecimento das coisas e a prática do bem, é que, com certeza, conheceremos o reino dos céus. Porque foi assim que Jesus nos ensinou, fora da caridade não há salvação. Te agradecemos por nos ensinar esse caminho e gratidão, Senhor, gratidão, esse nosso amigo maior. E em gratidão também a Deus nosso Pai. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos bom aproveitamento no estudo da noite de hoje. Obrigado, Graça. Capítulo 115. Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a quem emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Obrigado, João. Fique à vontade. Cleide, você já abre o microfone. Pode falar. Levantou a mãozinha. Abre o microfone, Cleide. A minha reflexão hoje, desse texto de Emmanuel, de Paulo, fez eu pensar assim, será que eu estou preparada para ser embaixador da palavra do Cristo? Será que eu já sei passar? E aí, vindo da reflexão, percebemos que Emmanuel nos traz claramente que nós não somos embaixadores somente do Evangelho, das coisas do Cristo. Nós somos embaixadores quando cuidamos de uma criança, nós somos embaixadores quando cuidamos de um velho, quando emprestamos os nossos ouvidos para ouvir alguém. Então, isso me deixou um pouco mais
pensativa, porque diante logo do texto eu achei, nossa, será que eu estou preparada para levar a palavra, a fazer uma palestra ou participar de uma coordenação de um ensino? Será que meus estudos até hoje vão fazer com que eu já possa transmitir um pouco do que, não muito, mas um pouquinho que eu já venho estudando? Acho que todos nós estamos no caminho certo, né? Já somos discípulos realmente de Jesus. Já podemos levar a boa nova em qualquer lugar que estejamos. Não precisa ser no centro espírita. Pode ser numa escola, pode ser num asilo, né? Pode ser num orfanato. Então, eu digo por mim, vou deixar esse medo, né? E partir para a luta, já levar, porque também não é só estudar e aprender e ficar comigo, já posso levar. Né? Retomar o que eu deixei lá atrás, há uns 6 anos atrás, e buscar os meus conhecimentos, que devem estar aqui na minha consciência, do Evangelho e de outras coisas, que eu já posso também estudando, claro, me reciclando, porque o Evangelho de Jesus você está sempre estudando, né? Jamais vamos deixar de estudarmos aqui no infinito, né? Na eternidade. Então, eu acho que não colocamos desculpa que não estamos preparados. Acho que todos nós já estamos preparados, sim, para dar o passo inicial, a levar a boa nova, a levar uma mensagem a todos que necessitarem. Porque nem sempre os que dizem ser embaixadores do Cristo, não quero julgar ninguém não, porque primeiro eu me julgo, né? Eu tenho que apontar o dedo para mim. Mas, analisando, assim, a gente vê esses embaixadores de Cristo, que se chamam embaixadores, eles se acham os verdadeiros deuses. Só eles estão salvos, porque eles têm o Evangelho na consciência, na ponta da língua, para expor. E aí, para aquele que não é bem informado, como a gente já tem visto, a gente tem comentado, Solano e outras pessoas aí no nosso grupo, no nosso Evangelho, né? Vamos atrás do conhecimento, não vamos só dizer amém a pastores, anciões, ou a padres, ou a papa, ou a bispo. Não, nós temos que buscar o nosso conhecimento pessoal. Nós temos que lermos, estudarmos, para que possamos, né, nos melhorar para podermos passarmos. Eu acho que, e Emmanuel também, saindo do Evangelho, não é só embaixador do Cristo, aquele que está no centro espírita ou em qualquer religião. Ele deixou bem claro isso. E foi assim, nossa, foi como se fosse um balde de água fria para a minha cabeça. Como abrir os meus horizontes, né? E ter essa reflexão, graças a Deus, essa reflexão, que nós todos somos embaixadores do Cristo, em qualquer sentido, em qualquer lugar, em qualquer forma, nós somos embaixadores, vamos nos conscientizar disso. Então, minha palavra, a minha reflexão é essa, e muito feliz, né, por estarmos aqui com vocês, e vou aprender muito mais com cada um de vocês aí, quando expor a opinião de cada um. Obrigada. Obrigado, Cleide. Lourdes? Gente, eu pedi para falar um pouco antes, porque o meu filho acabou de mandar uma mensagem que vai vir daqui a pouco, então talvez eu tenha que sair um pouquinho antes, aí eu já falo. Eu quero compartilhar assim com vocês, assim, quando eu li esse texto, quero compartilhar uma lembrança. Porque quando eu li esse texto de Emmanuel, hoje o gato não está aqui, dá para abrir a câmera.
eu me veio a lembrança a minha infância, vou ser bem breve, gente, vou resumir. A minha infância, minha meninice. E eu voltei ao tempo me lembrando da minha mãe fazendo janta, né, com aquela luz amarelinha, pouca luz assim na cozinha, né? E ela ali, ela era muito caprichosa com tudo. Mas quando dava 6 horas da tarde, ela parava tudo que ela estava fazendo, ela já se programava para 6 horas ela poder se distanciar das panelas. E aí ela punha o queixo assim no que a gente chamava de guarda-comida antigamente. A gente não falava armário, falava guarda-comida. Pelo menos eu falava isso. E ela punha o queixo e ficava ouvindo. Às 6 horas tinha um programa chamado A Hora da Ave Maria. Era um rádio grande, a voz era um padre, que depois eu estava tentando lembrar e me lembrei, padre Donizete, ele que fazia era uma gravação, que todo dia às 6 horas eles punham. E ela ficava ouvindo aquilo lá, era uma voz estranha, mas ela chamava a gente para ir escutar. Ele rezava uma Maria e falava umas coisas que eu não lembro mais o que era. Aí a gente ficava ali em volta do rádio, porque naquela época não tinha televisão, acho que na minha casa não tinha nessa época, televisão para você se distrair. Então ficava tudo ali ao lado dela. E ela ouvia aquilo lá, ela fechava os olhos e ela ouvia com tanta fé, com tanta, sabe, devoção, aquilo era muito importante para ela. E depois, quando acabava, assim, ela desligava o rádio, que era uma chiadeira total, e ela começava a conversar com a gente, porque daí ela já, ali mesmo, ela já dava a janta pra gente, 5 filhos, né? E ela começava a falar de Jesus, com pouco conhecimento que ela tinha, né? Que minha mãe era analfabeta, então era conhecimento, assim, intuitivo, de outras existências, sei lá, mas ela não tinha oratória, não tinha nada, mas ela falava aquilo, e ao mesmo tempo que ela falava sobre Jesus, ela expunha para a gente assim os valores morais, né? Eu estou falando dessa forma hoje, mas ela naquela época ela falava sem saber que eram valores morais. E ela falava para a gente da importância da gente não mentir, da gente ser sincero, da gente fazer o bem, aquelas coisas que a gente é o básico, né? Então, ouvindo a Cleide falar agora aí, é, né? E ela não, talvez não se sinta assim apta a fazer, a ser embaixadora, embaixatriz, né? Embaixadora mesmo de Cristo, mas e muitas vezes a gente se sente assim, né? Acha que não tem o conhecimento, acha que não, eu sou muito pecadora para tá sendo, como que eu vou representar Jesus aqui na Terra, né? Então fica assim, a gente fica postergando, né, coisas que estão ao alcance pleno da gente, aquelas coisas que são que a gente faz no dia a dia, né? Essa mensagem que minha mãe passou de deixar esse sentido de família, né? De os valores de família, de ética, de caráter, né? Ela, se fosse analisar, ela não ia poder abrir a boca, porque ela mal sabia escrever o nome dela, não conseguia ler um ônibus. Mas ela tinha moral para falar, entende? Isso que eu quero dizer. Ela tinha moral, ela é uma pessoa, claro que com defeito, ficava nervosa, brigava, falava, enchia o saco da gente, como a gente enchia dela, mas ela tinha caráter, ela era queridíssima pelos vizinhos, pela família, porque podiam contar com ela para tudo. Ela teve que amputar a perna, né? As pernas, e mesmo assim as pessoas iam porque gostavam de ouvir ela falar naquela pureza dela. Então, assim, resumindo, eu quero dizer com isso que todos nós, desde o mais simples trabalhador
até o mais graduado tá, pode fazer isso. Pode fazer, não precisa falar, pode fazer, mostrar no seu dia a dia, com seus exemplos, né? Para isso, o que que Jesus deu para Deus, né? Deu para a gente a reencarnação, para a gente ir aprendendo. Porque a reencarnação, a meu ver, não é só aquela. Só para você se salvar, sabe? Não é uma oportunidade que Deus está te dando, você vai se tornar bom. Não, você está reencarnando também para fazer os outros melhores, entende? Então, está à altura de todos nós, independente se você sabe de ponta a ponta a Bíblia ou o Evangelho, isso não importa. O que importa é o que você, a sua consciência e a sua ação, né? Então, se eu for ficar falando aqui, eu vou passar a noite, porque quando eu começo me empolgo. Mas é isso, eu acho que está à altura de todos nós, é, independente de conhecimento, se você pecou, sabe? Se você toda hora tropeça, mas se você tem aquela ímpeto de melhorar, de querer, de saber que você tem potencial para evoluir, tá alcance. Qualquer um pode ser o embaixador de Cristo. É isso, pessoal. Obrigada. Desculpe a empolgação. Então, nesse capítulo aqui, tem aqui em cima, de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Eu acho que Paulo, com esta carta, ele tem como base a necessidade, né, de trabalhar o bom ânimo das pessoas, né? E não deixar que a dificuldade cause desânimo. E também não permitir e cruzarmos os braços diante do trabalho que tem que ser feito. Eu acho que é uma reflexão que eu analisei dessa maneira, né? Porque Paulo era uma pessoa que estava sempre incrivelmente animado, né? Então ele passava isso para as outras pessoas. Ele queria que as pessoas trabalhassem mesmo com afinco, né? E em busca de Cristo, né? Do Evangelho de Cristo. E também eu tendo aqui uma outra parte que eu prestei um pouco mais de atenção é nesse sexto aqui embaixo, onde ele diz aqui que Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão a sacerdote presunçoso. Então, aí o que ele está querendo dizer aí, que eu acho que ele está querendo dizer que é o seguinte, que tem muitas pessoas que se acham donos de determinadas religiões, que a gente tem que ficar atento a isso aí, né? Que eles detêm a palavra e só eles estão certos. E não é por esse lado, porque uma pessoa com humildade pode ser um discípulo até melhor que outros, né? Tem uns mais e outros menos. Pessoas que não têm, por exemplo, igual a Lourdes estava falando da mãe dela aí, não tem estudo, não tem nada, mas é uma pessoa que Nossa Senhora, ela é uma pessoa muito humilde, muita fé. Esse é um discípulo de Cristo também. E acho que muito mais que muitos padres e sacerdotes que dizem que são, né? E, na verdade, a gente vê por aí que acham que são donos da palavra, falam bonitos e tudo bem. E as pessoas acreditam, dão valores a essas pessoas aí. E não é nessa parte aqui, não está se dizendo isso aí. Está se dizendo que os verdadeiros embaixadores são aqueles que realmente têm a fé no coração e que levam a verdade, parte moral e parte espiritual, não sejam, lógico, perfeitos, ninguém é perfeito, mas pessoas que ajudam o próximo, pessoas que vivem
não se mostram muito, não precisa estar se mostrando pelo que faz, né? Eu acho que é por aí os embaixadores do Cristo. E também eu acho que para ser um embaixador do Cristo, eu penso em mim, tirando por mim, eu acho muito difícil, e a Lourdes falou que não e tal, mas eu acho que a gente tem que se esforçar muito, se preparar. Por exemplo, procurar sanar nossos erros, nossas faltas, o que a gente fala no dia a dia, e procurar a mensagem do Cristo, seguir o Evangelho, são coisas que é difícil, a gente tenta seguir, a gente segue um dia, outro dia a gente está trabalhando e tal, está na rua, às vezes acontece uma coisa ou outra, e a gente acaba saindo fora. Mas aí que tá, a gente tem que estar lutando, né, para ser, pelo menos, chegar lá perto, se não for um embaixador, mas ser, sei lá, alguma coisa perto, né? Ser alguém que tenha Cristo no coração, né? E para isso aí a gente tem que estar sempre alerta, né? Tem que estar sempre atento. Se você faz alguma coisa errada, não adianta ficar aí se mordendo todo. A gente tem que procurar melhorar para poder seguir em frente. É essa a minha reflexão de hoje. Pois não. Hoje eu estava vendo um texto da Revista Espírita do mês de janeiro. Interessante que tem um texto que chama assim, Os Espíritas e a Política do Bem. Então, ele define, hoje nós não podemos, inclusive, ignorar que nós, pela própria declaração de espíritas, né, quando foi feito o censo de 2010, nós já éramos 4 milhões de adeptos ao espiritismo, né? Então, isso significa que, independente de ser espírita, ser espiritista, ou ser de qualquer religião, porque religião não leva ninguém a nada, não, se a gente não entende que nós somos corpo e espírito e estamos aqui para evoluir, então nós já temos consciência do nosso papel. Então, Emmanuel, toda vez que ele fala a respeito dessas embaixadores do Cristo, ele está tratando não de sectarismo, inclusive dentro da religião espírita. Somos espíritas? Não. Somos espíritas ou espiritistas sabendo que somos seres que estamos aqui para evoluir, né? Então, sabemos que o espiritismo ele está fincado nos ensinos de Jesus. Nós sabemos que o espiritismo é uma filosofia do bem viver. Então, aí nós já aceitamos, inclusive, quando ele fala da política do bem. Então, que política do bem que ele se refere? É do conhecimento que nós já temos, que viemos aqui para fazer o bem, né? Como Paulo fala, não basta não fazer o mal, é preciso que faça o bem. E quando nós estamos falando de fazer o bem, nós estamos renunciando o egoísmo, o orgulho, a injustiça nas instituições humanas. Por isso que quando ele fala, lá naquela parte, cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividades enobrecedoras. Porque nós temos que ter o nosso caráter inibado para assumirmos qualquer profissão dentro da sociedade e agir com bom caráter, né? Aí a gente sabe que a política do bem, e aí ele fala que pode ser iniciado como manifesto por um espiritismo livre. Por que por um espiritismo livre? Se o espiritismo é uma ciência, filosofia, religião baseada no progresso moral e inclusive o progresso material, né? Porque Deus não condena a riqueza. Então, se no espiritismo livre, nós teríamos uma proposta pedagógica, uma proposta de educação, aquela educação que nós podemos lembrar do Eurípides Barçanufo, né? Que ele, como espírita, como vereador,
como professor, como farmacêutico, ele fez um movimento enorme naquela época dentro de Uberaba. Como é que nós deixamos isso retroagir, né? Por causa do egoísmo, por causa da ganância, por causa da vaidade e das mentiras. Então, como hoje o Espiritismo, nós buscamos a verdade porque está baseado dentro do Evangelho de Jesus, e sabemos que é a partir dessa evolução do nosso espírito que nós vamos buscar sempre estar trabalhando dentro de uma lei, de uma sociedade justa. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e tem a lei da sociedade. Deus fez o homem e as mulheres para viverem em sociedade, né? Então, nós como espírita não podemos olvidar que somos espíritos imortais encarnados como humanidade. Somos seres sociais e políticos com necessidades materiais. Então, precisamos de administrar de forma honesta as nossas missões, né? As missões confiadas. E não podemos alegar que não conhecíamos pessoas com moral ilibada, e nós, como cristãos, perante que enfrentamos mais a sociedade com as pessoas que são abandonadas, a minoria, que somos excluídos mesmo, então nós precisamos, temos o dever maior ainda de andar com os ensinamentos de Jesus. E temos exemplos disso. Se a gente for lembrar, como ele fala dos embaixadores, quantos embaixadores nós conhecemos, né? O doutor Bezerra de Menezes, quem não conhece o trabalho político do doutor Bezerra de Menezes, né? Todo o trabalho maravilhoso que ele fez, e como político e como espírita, considerado o médico dos pobres e defensor dos injustiçados. Caio Axuto, considerado bandeirante do espiritismo, né? Todo mundo sabe, ele foi prefeito de Matão, e veja todo o trabalho maravilhoso dele, e era um cara honesto. O Eurídio Bassanufo, quando ele foi vereador em Sacramento, inclusive lá tem um documento dele lá, né, que fala, inclusive, quando ele foi votado por 4 anos, aí chamaram, vamos, Eurídio, continuava assim, não, o povo votou para que eu ficasse somente 4 anos. Então, isso é honestidade. E ele, com toda penúria, ele criou, né, o Colégio Municipal, fundamentado na doutrina espírita. E hoje aqui o Colégio Allan Kardec existe lá em Uberaba, não sei se vocês, se a maioria conhece, mas o objetivo dele, que tinha ligação com a doutrina de Jesus, né, não é com o espiritismo, é com a doutrina de Jesus, a doutrina da verdade, simplesmente perdeu o sentido, né? Por causa das perseguições que ele teve que, inclusive, fechar o colégio, né? E ficou muito triste por isso. Não podemos esquecer também do Camilo Rodrigues Chaves, que ele fala sobre senador por Minas Gerais, foi presidente da Sociedade Espírita Mineira. José de Freitas Nobre, vereador e vice-prefeito, deputado federal, né? Fundador e editor da Folha Espírita, entre outros. Então, aí a gente pergunta, o que nós deixamos, se somos 4 milhões de espíritos, por que a nossa política ainda é essa política que não tem uma política partidária, que só pensa em continuar com pessoas egoístas, pessoas que não pensam no bem do próximo, né? Então, e o fim do político, segundo o doutor Bezerra de Menezes, o fim do político é o bem comum. Não é para o bem comum? Nós estamos lá administrando, por isso que chama funcionário público ou poder público, e nós estamos administrando. Então, tudo isso que hoje nós estamos vendo embaixador do Cristo, não importa que seja ligado à religião, nós somos embaixador de Cristo, como somos o representante legal dele, trabalhando para o bem comum, como diz o doutor Bezerra de Menezes. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, né? E nesse princípio nós deveríamos firmar. E o que estamos fazendo?
E agora, com certeza, é a hora da virada, né? É a hora de nós posicionarmos realmente, porque a oportunidade é essa agora. E se a gente perder essa oportunidade de direcionarmos para essa moralidade, para esse respeito ao próximo, para esse trabalho em relação para o bem comum, como ele disse, nós vamos perder a oportunidade e não teremos direito de estar aqui num planeta de regeneração, porque o que aprendemos para termos um planeta onde vai haver a igualdade, não a igualdade social, porque realmente não vai ter, mas pelo menos não vai ter pessoas que passam fome, pessoas necessitadas, porque se todos nós começarmos a acreditar, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Mas nós ouvimos isso, falamos isso, mas não acreditamos nisso. Por isso o egoísmo, né, a vaidade, a ganância, que nos cega e nos tira do prumo de pensar em função do outro. Então é muito interessante essa reflexão em função de todo mundo, do outro. Vou pensar em mim, mas pensando no outro. Fora da caridade não há salvação. É isso aí. Então, a reflexão de hoje, desse estudo que é tão importante para a gente vê porque, né, a cada capítulo faz a gente refletir muito, né? E esse nosso encontro, esse nosso estudo ajuda demais, porque cada um traz um pouquinho, né? A gente é até repetitivo dizer, mas é que é muito importante ressaltar que são coisas boas, né? E a reflexão que eu tive a respeito do que vocês falaram e também do tema é que, assim, pelo menos no meu modo de entender, né, quando a gente faz uma leitura dessa, é como Emmanuel estivesse falando, dando incentivo para a gente, né? Falando, olha, mesmo com as suas falhas, você pode ser, sim, um embaixador do Cristo. Porque nós temos ainda nossas imperfeições, né? Muita coisa para vencer. Mas se a gente buscar trilhar o caminho do bem, é isso que ele está falando aqui, buscar. A gente está longe ainda daquele homem de bem que diz no Evangelho, mas se a gente buscar o caminho, querendo ser, ou seja, tendo sempre em mente isso, a gente pode sim ser exemplo, a gente pode sim espalhar coisas boas à nossa volta, com as nossas pequenas ações, como a Lourdes falou, que é o exemplo lindo que ela deu da mãe, né? E todos vocês aqui, né, com seus comentários, cada um tão importante. Então, que a gente possa refletir isso, sabe? Não achar que a gente nunca está preparado, porque se a gente achar que nunca está preparado, a gente tem uma grande tendência de ficar parado, esperando, né? A gente não é perfeito ainda, a gente vai demorar muito, 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 a caminhada é longa. Mas isso não é uma coisa para deixar a gente triste, né? É uma coisa para a gente deixar a gente assim, para falar, olha como Deus é misericordioso, é infinitamente bom, Ele te dá tanta oportunidade a cada instante, né, cada dia, cada reencarnação, como a Lourdes falou mesmo, de ser melhor. Então, se a gente trilha no caminho do bem, a gente tá fazendo bem para muita gente. Às vezes atinge aquele bem que a gente faz, aquelas boas ações, de ser íntegro, né? Como a mãe da Lourdes ensinou, e acredito que nós temos aqui cada um nas suas vivências, tem isso, né? Tem o exemplo de alguém na família, ou algum conhecido que tem esse, né, que não tem muito estudo, mas que tem uma moral assim elevada, que parece que leva a família e os amigos e tem aquela, né, é uma referência. Fora as referências que a gente tem, né, como o próprio Chico Xavier e tantos outros, e que a gente, assim, não esmoreça, sabe? Não, quando a gente errar, que a gente não se culpe tanto, que a gente se perdoe,
que a gente dê chance para a gente fazer coisas boas, que a gente acredite que a gente pode mesmo realmente fazer coisas boas a cada dia, que a gente pode ajudar alguém. Então, porque esse texto traz essa reflexão, claro. Quais são as nossas tendências? Qual é a minha tendência? Como são meus atos, minhas ações, meus pensamentos? A quem a gente está servindo, né? Ao material, ao divino, né? Ao quê? Então, é importante essa reflexão, claro, mas que a gente possa dar essa chance, sabe, de perdão. Mas é claro, é uma linha tênue, porque como a gente tem o orgulho para trabalhar, a gente tem que tomar muito cuidado, como a Cleide falou, como o Mauro, vocês falaram, de não passar daquele limite e achar que é o dono da palavra, que sabe tudo, né? Já passou por tudo, a gente não sabe, né? Pode reparar, quando a pessoa tem esse sentimento, uma hora vai acontecer um negócio que vai dar uma virada na pessoa. Tem muitas histórias assim, a gente conhece, tenho certeza, cada um de nós. Que a pessoa está se achando muito, tá lá, inflado, quando vê, toma uma, né, dá uma virada, uma reviravolta na vida da pessoa, de um modo ou de outro, né? Conosco mesmo, em algum ponto da nossa história, mesmo dessa reencarnação, a gente já passou por momentos assim. Então são coisas que vão remexendo e vão mostrando pra gente, olha, continua no caminho do bem, continua no caminho do bem, continua no caminho do bem. Que é melhor, né? É isso então. Obrigada. Zé, eu vou só ouvir mesmo. Obrigada. Estou abrindo ali. Eu pensei em falar uma coisa, mas a Regina me instigou uma outra coisa aqui que eu vou. Quando ela diz que para a gente não perder, né, esse centro, às vezes eu penso que quando o ser perde a noção de que ele depende da misericórdia de Deus e se acha o dom da bola, da vida, das coisas, a soberba é tanta que ele realmente quer ali ficar pareio a Deus, pareio a Cristo, né? Eu sou o dono, sou o que faz, o que resolve. E às vezes é preciso essa lapada, como a gente fala, né, no popular, para a pessoa cair em si e perceber que nós não sabemos nada. Nós somos dependentes dessa sabedoria de Deus. E que no mesmo instante que Ele nos dá, Ele nos tira também. Né? Se nós perdemos o bem colocar das coisas, usar as coisas para o bem, para a caridade, para o amor, está escrito, até o que a gente não tem, a gente perde. Então, eu acho que é por aí. E falando dos embaixadores, eu estava pensando que quem o Cristo escolheu para ser os genuínos embaixadores dele quando ele aqui esteve? Os mais humildes, pescadores, analfabetos. Né? Pedro não sabia ler, mas tinha um coração bom. Né? Ele tinha vontade de aprender, ele tinha disponibilidade para o bem. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Se a gente tem essa disponibilidade para o bem, se a gente tem essa vontade de fazer o bem, de acertar, a gente é embaixador. Querendo ou não, a gente acaba sendo um pouco essa imagem
de que a pessoa fala, nossa, você viu aquela pessoa, como ela reagiu àquela situação? E a gente acaba sendo um exemplo, mesmo que às vezes a gente não ache capacitado, mesmo que a gente se ache ainda começando a caminhada. E nós estamos, na realidade, eu me sinto no começo da caminhada, ainda estou aprendendo, ainda pouco sei, nada sei. Quanto mais a gente lê, mais eu vejo, meu Deus, como eu fazia errado as coisas. Mas eu acho que é esse o caminho. E é para esse sentido, eu acho que somos embaixadores, que ele nos alerta a isso. Que a gente tem que ter sempre o coração puro, o mais puro possível, dos ódios, das intrigas, do olhar ruim, né? Sempre ver só o lado ruim das coisas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que permanecer sempre aí, né? Cuidar da nossa língua, dos nossos olhos, do nosso pensamento. Que aí sim, nós seremos embaixadores do Cristo. E é o caminho. É o caminho. Obrigada. Obrigado, Silene. Você falou muito bem. Todos hoje falaram muito bem. Muito obrigado pela oportunidade de aprender com vocês mais uma vez. Nesse estudo tão lindo que é as mensagens sobre as pegadas de Jesus aqui na Terra, né? Esse livro é muito bom, Caminho, Verdade e Vida. Essa passagem de hoje, assim, o que eu gostaria de comentar só para encerrar a minha fala, é para que a gente possa despertar um pouco mais, como vocês falaram, sobre o meio que a gente é inserido, esse meio que a gente está. Foi falado de meio de outras pessoas que não fazem parte do nosso meio, que, por exemplo, meio político e tudo mais. Todos têm provas. Alguns têm provas maiores, outros têm outras provas menores, de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido antes de virmos para cá, né? Aquele planejamento divino, nosso anjo da guarda, nossos mentores, onde eles estabeleceram, junto com a nossa presença, do que seria mais proveitoso para nós aqui na Terra, quais as provas que teríamos condições de suportar, ou que teríamos mais possibilidades de suportar e termos êxito no final. Porque eu acredito que todos queiram, quando estão no plano espiritual, onde tudo é lindo, maravilhoso, não existe tantas provas como as provas assim da escola da vida, que é o que passamos, e que todos que estão no plano espiritual também passaram inúmeras vezes e irão passar outras inúmeras vezes, a não ser que sejam muito evoluídos. Mas quando a gente está bem, a gente acha que tudo é fácil, que a gente consegue superar todas as barreiras, que a gente vai tirar de letra. E quando a gente vem para cá e a gente é colocado sobre provas, e quanto mais pessoas a gente tem sobre a nossa responsabilidade, mais a gente percebe o quão difícil é essa prova. E como as pessoas são diferentes, como cada ser individual tem as suas tendências, cada um age de uma forma diferente. E, como foi falado, cada um acha que está certo na forma de pensar. E aí, quando você cai no meio desse, você tem que gerir algo do tipo, você acaba se corrompendo, porque às vezes você cai nas artimanhas das provas e tudo mais. E eu acho que o bom espírita é aquele que consegue enxergar, principalmente, após essas provas, se falhou ou não, e o que precisa ser mudado nele para que isso não aconteça novamente.
E assim, essa atenção também especial, eu acho muito importante a ser dada a cada um, por maior que seja a prova ou a quantidade de pessoas que estiverem ao lado, a atenção é essencial para quem quer que seja. Mesmo que a gente não tenha tempo, parece que o tempo passa rápido, né? Quando tem muitas tarefas, muitas provas, o dia corre, a gente tem muitas atribulações e tudo mais, mas que se a gente encontrar aquele tempinho sempre para aquilo que realmente importa para a gente, e espero que seja cada vez mais para a reforma íntima, né? Para a gente melhorar, a gente lidar com pessoas. Eu acho muito importante isso. Pelo menos hoje eu enxergo melhor que eu prefiro 1000 vezes mais lidar com pessoas do que lidar com coisas. Sabe? Lidar com pessoas, por exemplo, tá num trabalho, qualquer que seja, voluntário, um trabalho que seja um que traz uma renda e qualquer coisa que seja, do que se omitir da vida, você fugir das provas, simplesmente ficar acomodado no seu canto, achando que está tudo bom, maravilhoso, no seu sofá, no seu trono, e assistir por uma televisão de camarote a vida de outras pessoas, julgando-as, né? Falando, pessoa tal, tal, tal. Mas eu acho que essa lição aqui de hoje mostra bem isso, que se a gente quiser melhorar, a gente tem que estar lá, a gente tem que estar lutando com as nossas imperfeições, aprendendo com as imperfeições que enxergamos, principalmente dentro de nós, olhando para o próximo e auxiliando sempre que a gente tiver condições. Eu acho que dessa forma a gente pode até não passar tão bem as provas, mas que a gente pelo menos tentou, né? A gente está lá, está enfrentando, tropeçando, mas levantando sempre e tendo muita fé que tudo passa, as provas passam e mesmo os momentos de felicidade passam também, porque a gente está encarnado aqui, então não vai durar para sempre. Daqui a pouco vai vir uma outra provinha danada, mas a gente tendo pessoas especiais ao nosso lado, tendo fé, rezando sempre, estudando, progredindo, a gente vai conseguir passar por todas elas e a cada dia mais em um meio maior de pessoas que caminham conosco, sendo que todas elas têm a mesma vontade, né? Assim, eu quero dizer, aquela harmonia de querer sempre esse intuito de ser uma pessoa melhor a cada dia. Vai aumentando esse laço, vai aumentando cada vez mais. É bacana isso. Vocês eu enxergo muito isso também. Parabéns, obrigado pelo estudo de hoje, pessoal. Alguém gostaria de fazer algum comentário breve para a gente poder encerrar? Eu só queria dizer que o que você disse é realmente tocante, porque eu ouvi alguma coisa essa semana que é bom que a gente não ande só, e na Bíblia diz que a gente não deve andar só. Porque se você cair, sempre vai ter alguém do seu lado para te estender a mão e te levantar. E quando você me falou, me lembrou muito essa palavra, e é verdade, é bom que a gente ande sempre ao lado de alguém, né? Que pelo menos quando você tropeçar e cair, essa pessoa te ajuda a levantar. E é Isso. Então, eu vou aproveitar que nós estamos falando de quem cair e levantar. E hoje eu fui na Framana, na Casa Espírita onde eu trabalho, para reunir todo o material que estava lá para doação. E como eu já mandei num tanto de zap a respeito do SOS Bahia, não sei se vocês chegaram a ver. Aí hoje nós enchemos 2 carros e fui lá no Clube Nova Era e deixei o material lá. Aí perguntei para a responsável, vocês precisam de voluntário? Ela falou assim, olha, graça é o que nós não temos.
e eu preciso de voluntário com urgência. Elas, 2 ou 3 pessoas fechando caixas, e essa recepção vai ser do dia 5 até o dia 19 de janeiro, e eu me propus a ela fazer um grupo de voluntários e gostaria de poder contar com vocês. Tá? Inclusive, amanhã eu vou estar lá, lá no Clube Nova Era. Se a gente tiver coisas ainda para doar para o pessoal da Bahia, e depois nós vamos fazer esse mesmo trabalho para o pessoal de Minas, porque vocês viram como são as situações de todos eles, né? Aí ela até me pediu encarecidamente que eu perguntei, eu posso ir lá amanhã, eu vou lá amanhã trabalhar, mas ela pediu encarecidamente que eu arrumasse mais uns 3, 4, 5, sei lá quantos voluntários para figurarem no domingo, porque a Band vai lá fazer entrevista, e ela gostaria que tivesse gente lá se movimentando para trabalhar, para ajudar, inclusive, na campanha. Aí eu gostaria de poder contar com alguns voluntários para nos acompanhar no domingo, e depois na segunda, na terça, na quarta. Se cada um for lá e ficar 2 horas, 1 hora, 2 horas, e ajudar a encaixotar, nós vamos mandar essas roupas e esses proventos para o pessoal que está necessitado. Trabalhando no bem, tá bom? Quem quiser combinar comigo, amanhã, 10h30, eu vou estar lá no Clube Nova Era com esse pessoal. Tá? E domingo estarei lá de novo, porque às 11 horas é que o pessoal vai lá da Band fazer esse auê para tá despertando as pessoas, porque nós precisamos de voluntários para encaixotar isso, para mandar para o pessoal que está necessitado. Trabalhemos para o bem, em nome de Jesus. Obrigada. Obrigado, Graça, pelo recado. Obrigado, Silene. Muito obrigado a todos. Ó, o recado foi dado. Ó. As provas vêm junto com as oportunidades. Ó. O pessoal de Minas está precisando muito, da Bahia. E o pessoal de São José é muito caridoso. A Silene está lá em Pinda, né, Silene? Pinda, isso, Pinda. Pindamonhangaba. Então Eu acho que a Graça já veio dar uma palestra para a minha turma aqui em Pinda. Sim, na aula do Forcato? Isso. Ah, por isso que... já, um tanto, né? Isso, Eu sabia que eu te conhecia e era de Pinda. Isso aí. Eu aqui em Pinda, para ir a São José, já é mais complicado, já é mais difícil. Mas se tiver alguma coisa por aqui que eu possa fazer, pode contar comigo. Vocês não tem posto aí de recolher, que está recolhendo material, não, né? Eu achei muito estranho, porque quando eu trabalhava na Defesa Civil, nós éramos muitos voluntários. Então, toda vez que tinha o nosso foco São José, a gente corria e separava a roupa e fazia um auê. Uma vez aconteceu isso, nós mandamos lá até para o Nordeste, que aconteciam umas tragédias lá, e nós mas não está esse movimento. Até assustei que eu vi isso, e fui em loco e vi que a mulher está no maior sufoco, recebendo as coisas, e voluntário que é bom. Aí eu perguntei para ela, e ela me agradeceu e falou, que bom que você vai me arrumar uma equipe de voluntários. Olha a minha responsabilidade. Agora eu vou ter que correr atrás de vocês. Vai conseguir, certamente. Com certeza. Uma sugestão. Pode ser que os bombeiros estejam recebendo doações, ou pelo menos tentar se informar com os bombeiros, que já, como eles são muito unidos, eles têm comunicação entre os quartéis, geralmente eles recebem doações quando acontece precisam de ajuda humanitária. Então, Zé, mas eu não vi isso aqui em São José, eu descobri esse aí, mandei, aí descobri que essa mulher está lá com mais umas 2 ou 3, correndo atrás disso, não está muito movimentado, então nós temos que movimentar com mais rapidez para dar uma mão para ela. Sim. Mas vamos fazer a nossa parte e a gente depois vê o que acontece. É isso aí. Obrigado, eu vou passar aqui para a prece, então. Silene. Sério? Eu faço a prece. Então vamos lá. Está todo mundo me ouvindo? Senhor Jesus, amado Mestre,
Nós te agradecemos por este momento de aprendizagem, por estas palavras que norteiam a nossa vida, Senhor Jesus. Que possamos, cada um de nós, viver, exemplificar o teu exemplo, colocar em prática no nosso dia a dia todos os seus exemplos, segundo o entendimento de cada um, Pai. Que tu és misericordioso e nos olha com os olhos que medem o que somos na realidade. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que ainda seremos. Nós te pedimos por todos aqueles nossos irmãos que hoje sofrem e choram, Senhor Jesus. Que a tua presença se faça no coração de cada um deles. Que o nosso planeta seja abraçado por tuas ondas de amor e de calor. Que cada ser vivente aqui possa ser alcançado, Senhor, pelo teu amor. E dessa forma, Senhor, envolvidos nessa onda de paz e bem, pedimos a Ti permissão para dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Que essa semana seja de paz e bem para todos nós. Que assim seja, Senhor. Uma boa semana a todos. Obrigada. Eu não sei se vocês rezam o Pai Nosso depois. Pode rezar. Pode também, porque o de vocês é diferente dos nossos. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Igualzinho o meu Pai Nosso. Tá aqui, viu? Então, um momentinho. Do livro Receitas para a Alma, de Vanderlei de Oliveira, né? Renove sua intenção. Por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você costuma explicar a origem de seus problemas, transferindo as causas dos desgostos e das decepções para pessoas, acontecimentos e lugares. Construa uma nova ótica sobre os acontecimentos e vai perceber que os problemas de fora são tão somente as expressões das mazelas que você carrega por dentro. Onde você depositar o foco de sua atenção estará o seu coração. Aprenda a transformar seus valores, aprimorando seu saber e sua intenção. E começará a examinar os dissabores por outra perspectiva, enxergando em você mesmo a solução eficaz ou gema constritora. O mundo de fora, inegavelmente, na maioria das circunstâncias, reflete o que você traz nas profundezas do coração. Seus interesses, seu tesouro, sua busca. Agasalhe melhores aspirações e se surpreenderá com a renovação dos painéis da vida em torno de seus passos.
Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.